Aleluia, aleluia. Essa queda de luz não vai nos impedir de adorar o nome santo do Senhor, amém? Amém. Irmãos, essa música é uma música muito bonita. Ela fala do amor do Senhor que nunca falha, a graça do Senhor que nunca falha, amém, irmãos? O slide parou? É só ligar o slide aqui em cima. Edmundo, ajuda lá, por favor. Enquanto nós estivermos cantando essa música, irmãos, que você possa cumprimentar os seus irmãos e, se possível, dizer: Jesus te ama e o amor dele nunca falha. Vamos fazer uma brincadeira aqui. Robert, Jesus te ama e o amor dele nunca falha. Fala para o teu irmão do teu lado: Jesus te ama e o amor dele nunca falha. Mais uma vez. Outro irmão: Jesus te ama e o amor dele nunca falha. Aleluia, amém. Enquanto nós estivermos cantando essa música, você possa cumprimentar os seus irmãos e dizer uma frase de bênção para a vida dele, amém?
tua, Senhor. Tu és grande e o teu nome é poder, o teu nome é poder. Então nessa noite você possa declarar: Senhor Deus, não há ninguém como tu, Pai. Tu és o Deus Todo-Poderoso, tu és santo, Pai. Então comece a declarar com a sua boca nesse momento: Pai amado, não há ninguém como tu, Senhor Deus. Não há ninguém como a tua presença, Pai. Tu és santo, tu és o Deus Todo-Poderoso na minha vida. Oh, Senhor Deus, teu é o reino, a glória para sempre. Amém, Deus. Oh, Deus.
Quem veio preparado com seus dízimos e ofertas, adore ao Senhor nesse momento. Em 2 Coríntios 9, 7 diz que Deus ama aquele que dá com alegria. Então, o teu trabalho, irmãos, a tua vida, a tua casa, tudo pertence ao Senhor. Então, entregue aqui o mínimo, que é os 10%, porque tudo na sua vida pertence ao Senhor. Amém? Vamos adorar o Senhor.
Glórias a Deus, igreja. Amém? Amém? Glórias a Deus por tudo que Ele tem feito. Quem sentiu a unção de Deus, a graça de Deus nesse lugar, levanta sua mão. Aleluia. 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 Glórias a Deus. Quero saudar a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Amém. Aqueles que não me conhecem, meu nome é Juliana. Sou esposa daquele barbudo lindo ali atrás, o Robert. E hoje foi me dada uma missão, um desafio, mas que ao mesmo tempo, para a minha vida, é uma dádiva. E eu creio que Deus tem grandes coisas para fazer, não só através da minha vida nessa noite, mas através de cada coração que aqui está. Eu creio que hoje você está aqui, porque Deus quis que você estivesse aqui. O amor dele está sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. E Ele tem grandes coisas para você. Quero te dizer uma coisa, independente do que vozes já declararam sobre a sua vida, independente do que já foi lançado sobre a sua vida, a voz de toda a autoridade de Jesus é sobre você. E Ele tem grandes coisas para que você compreenda nessa noite. Grandes coisas serão reveladas ao seu coração. Então eu peço, aquieta seu coração. Gostaria de pedir que todos colocassem a mão em cima do seu coração agora. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Repitam comigo, por favor. Aquieta minha alma. Escuta a voz do teu Senhor.
aquieta, acalma-te, escuta a voz do teu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nessa noite Deus falou, eu estou aqui para falar o que Deus já falou no meu coração. E vocês vão perceber que eu não fico parado. Então, se alguém tiver labirintite, faz assim, Ju, para um pouco, que eu paro de andar para os lados. Mas nessa noite nós vamos falar sobre propósito. Mas o título dessa mensagem, dessa noite, diz assim, um tema que tocou muito ao meu coração. Eu pedi, Senhor, revela a palavra, fala comigo. E literalmente estava estampada na parede da minha casa. E o tema dessa noite se diz assim: troque o desânimo por comprometimento. Amém? O nosso texto básico está lá na palavra de Deus, no livro de 1 Reis, no capítulo 19. Nós vamos ler do versículo de número 1 ao versículo de número 15. Primeira Reis, lá no Antigo Testamento, capítulo 19, nós vamos ver os versículos de número 1 até número 15. Todos encontraram a igreja? Amém ou misericórdia? Amém? Enquanto alguns ainda vão encontrando, eu gostaria de fazer uma breve introdução. Hoje, nós vamos falar sobre a vida de Elias, uma das passagens em que ele foi citado. E Elias, para quem não conhece, ele era um profeta muito usado, poderosamente usado pelo Senhor, o nosso Deus. Mas, meus queridos, na época em que ele foi levantado para exercer o seu ministério, era uma época terrível para o povo de Israel. Era uma época onde o povo de Deus, o povo que foi libertado, o povo que foi transformado, que foi ali resgatado, é um povo que se desviou dos caminhos do Senhor. Nessa época, havia um rei chamado Acabe e a sua esposa que se chamava Jezabel. A Bíblia fala mais para frente, se eu não me engano, no capítulo 22 de 1 Reis, que esse casal, não houve outro rei, outra rainha, que agisse com tanta maldade como o rei Acabe e a rainha Jezabel. Elias foi levantado. E se não bastasse esses reis serem maus, a rainha Jezabel, ela trouxe a adoração ao Deus Baal, que era um outro Deus. Ela levantou altares, ela fez sacrifícios, havia muitos profetas profanos ali, e havia muita confusão. E o povo do Deus vivo, o povo de Israel, o povo escolhido, estava dividido. Então Elias foi levantado para que esse povo voltasse ao centro da vontade de Deus, voltasse ao propósito do Senhor. E um pouco antes do nosso capítulo 19, ali no 17, no 18, os irmãos podem ler em casa, fala de um ato grandioso de Deus, onde Elias estava revoltado e o rei Acabe ficava afrontando ele, ficava dizendo que era ele que tinha trazido essa fome, toda essa situação, porque essa época era um tempo de seca. Então, com o tempo, as chuvas já não vieram mais e todos os alimentos foram se acabando. Então, era um tempo de tribulação. E o rei culpava esse profeta por tudo que acontecia. E aí o profeta falava: não, meu querido, a culpa é sua e dos seus pais que fizeram o que era mal diante do Senhor. Então, Elias chama o povo, convoca, juntamente com o rei, os outros profetas, fala: vamos ali no monte, eu quero oferecer sacrifício, fazer um altar ao Deus vivo. E os seus profetas fazem um altar e vocês invocam o Deus Baal. E o Deus que responder é o Deus, o nome sobre todo nome, a autoridade sobre Israel. O que vocês acham que aconteceu? Eles adoraram e adoraram, os profetas de Baal clamaram, e Elias inclusive zombava deles, falava: fale mais alto, quem sabe o Deus de vocês não está ouvindo ou está ocupado com outras coisas. Mas quando chegou a hora de Elias invocar o nome do nosso Deus, meus queridos, desceu um fogo poderoso daquele céu e consumiu todo o altar que Elias tinha colocado ali. A água que estava ali também foi lambida. E então o povo entendeu que o Deus de Israel é o Deus deles, o nome sobre todo nome, que não há outro Deus além dele. Com isso, todos aqueles profetas, se eu não me engano, 850 profetas, foram mortos. Porque o nome do Senhor foi glorificado. E a partir desse fato, nós vamos ler agora. Acompanhe comigo, você que está com a sua Bíblia. 1 Reis, capítulo 19, versículo 1, diz assim: ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como matara a espada todos os profetas.
Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se até amanhã, a estas horas, eu não fizer com a tua vida como a de um deles. Versículo 3 diz: Elias teve medo e correu para salvar a sua vida. Quando chegou a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Ele mesmo, porém, foi ao deserto, caminho de um dia. Chegou, assentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitando-se, dormiu debaixo do zimbro. De súbito, um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Ele olhou e viu que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre brasas e uma botija de água. Tendo comido e bebido, tornou a deitar-se. O anjo do Senhor voltou segunda vez, tocou-o e lhe disse: levanta-te e come, pois muito longo te será o caminho. Levantou-se, comeu e bebeu. Com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: que fazes, Elias? Respondeu ele: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei, e agora estão tentando matar-me também. Disse-lhe Deus: vem para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor, pois ele vai passar. Então um grande e forte vento fendeu os montes e despedaçou as penhas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, uma voz calma e suave. Ouvindo-a, Elias envolveu o rosto na capa e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Então lhe veio uma voz que dizia: que fazes, Elias? Respondeu ele: eu tenho sido zeloso em extremo. Eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas a espadas. Só eu fiquei, e agora estão tentando matar-me também. Disse-lhe o Senhor: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Quando lá chegares, unge Azael como rei da Síria. Papai, a tua palavra foi lida, e eu quero te dar toda a honra e toda a glória. Eu te louvo, Senhor, por termos acesso à tua palavra. E eu te peço, Senhor, que agora cada palavra que o Senhor colocou no meu coração, ela saia da minha boca e atinja os corações pelo poder do teu santo nome. A glória é tua, Senhor. Revela-nos, Pai, mais a tua palavra. Revela-nos, Senhor, como aplicar a tua palavra nos nossos dias, Senhor, que não são tão diferentes dos dias de Elias. Fala aos nossos corações e transforma a nossa mente, Senhor, para louvor da tua glória. No nome de Jesus é que eu oro e agradeço. Amém. Meus queridos, nós vemos a ação de Deus. E eu quero me ater a esses pedaços de 15 versículos para a gente, como fala, espedaçar, esmiuçar, para que a gente possa entender o que Deus fez na vida de Elias naquele tempo e hoje, o que Ele quer fazer nas nossas vidas através dessa palavra. A palavra, meus queridos, ela não foi nos deixada à toa. Às vezes parece, mas é o Antigo Testamento, é outro tempo, é outra cultura. Mas o nosso Deus é o Deus de Israel. E Ele tem muito a nos ensinar através da sua palavra. Como nós lemos, Elias, o profeta, ele foi perseguido pela sua obediência e pela sua fidelidade ao Deus vivo. Ele era do Senhor, ele não era alguém que não pertencia. Ele levava a palavra e Deus agiu de várias vezes de maneira poderosa. Elias, então, foi perseguido por causa disso. É o primeiro ponto que a gente pode ver, pela sua obediência. Depois, Elias entendeu. Aqui a gente leu que ele falava que ele não era melhor que os seus pais. Ele entendeu que o chamado dele era muito maior do que ele pensava ser. Ia muito além das suas vistas. E Elias, homem como nós somos, de carne e osso,
O que ele sentiu, meus queridos? Medo. Elias sentiu medo. Porque ele conhecia a maldade dos corações dos reis que reinavam naquela época. Ele sabia do que eles poderiam fazer. E então, Elias fugiu. Ele tinha medo. E essa voz falou alto para ele. Até porque se ele ficasse ali, hoje a gente já não teria mais essa história aqui para contar. Esse trecho para nós falarmos. Elias, a partir do momento que ele teve medo, ele pegou o seu servo, o seu moço, em algumas versões diz, e ele foi para onde? Para o deserto. No caminho do deserto, ele deixou o seu moço ali, foi sozinho. E você sabe, você imagina, por que ele foi sozinho? Meus queridos, Elias, ele tinha medo. Ele estava numa situação de vida, de risco de vida tão alta, tão tremenda, que ele não quis que ninguém visse o que ele estava passando. O mesmo Elias, que dias anteriores, momentos anteriores, tinha feito algo com muito poder vindo dos céus, agora estava com medo. Quantas vezes nós não nos sentimos assim, não é verdade? Nós como igreja do Senhor, nós como filhos e filhas amadas. Quantas vezes nós sabemos do nosso chamado, nós sabemos do nosso propósito, mas o medo faz com que a gente fuja dele. O medo faz com que a gente largue tudo para trás e vá para um lugar vazio, para um lugar onde não há vida. O medo faz com que a gente se distancie. O medo faz com que a gente olhe, meus queridos, muito mais para a potência que é o inimigo do que é a soberania do nosso Deus. O medo muda a nossa perspectiva. Ali é bem clara a palavra que quando Elias ele se chegou ali, quando ele foi descansar debaixo daquele zimbro, que era uma árvore, um arbusto, lá daquela região, ele quis a morte. Ele não queria mais viver. Ele preferia morrer naquele momento do que continuar vivendo as maravilhas do Senhor. Ele queria morrer do que ele continuar uma vida, quem sabe, para sempre fugindo. Porque a perspectiva que ele tinha era uma perspectiva de medo. Era uma perspectiva que ele já não poderia mais viver como antes, porque agora tinha um exército de todo um reinado atrás dele. Diferente de antes. Antes ele era perseguido, mas ele não tinha sido jurado de morte. Aqui ele tinha sido jurado de morte. E eu quero me atentar ao detalhe que quando ele ficou ali, ele quis a morte. E eu creio no meu coração, isso não está na Bíblia, que fique bem claro, mas eu creio no meu coração que ele deve ter chorado até dormir. De desespero que ele estava. Uma situação onde ele não via uma perspectiva de mudança, onde ele só via morte, sofrimento e perseguição. E aí, meus queridos, a gente vê a primeira vez que a mão de Deus está sobre o seu filho. Deus envia um anjo para dar a ele comida e bebida, para dar a ele pão e para dar a ele água. Imagina a fome que ele não estava. Ele não deve ter carregado nada nessa viagem, mas Deus não deixou de sustentá-lo. E nesse primeiro momento ele foi alimentado. Então ele se saciou e novamente ele adormeceu. Ele descansou. No segundo momento, o anjo novamente vem e toca ele, novamente, dá pão e água para ele. E vocês lembram o que representa pão e água na Bíblia? Amém? O nosso Senhor Jesus é o pão da vida. E as águas dele são águas de vida. Ele recebeu descanso. Eu quero aqui atentar para um detalhe. Na segunda vez que o anjo acordou Elias, deu pão e água, correto? Mas aí foi a primeira vez que ele já deu uma direção para que Elias mudasse a sua perspectiva. Você pode olhar no versículo 7 da minha Bíblia, diz assim: o anjo do Senhor voltou segunda vez, tocou-o e lhe disse: levanta-te e come, pois muito longo te será o caminho. Para quem queria a morte e achava que não haveria um depois, o anjo já começa a ministrar na vida dele. Seu caminho é longo, há muito pela frente, não há aqui. Depois disso, Elias levantou, caminhou os 40 dias e 40 noites, e então se dirigiu ali àquela caverna. Quando ele entra nessa caverna, ele passa ali à noite também para se proteger, mas aquilo ali se transformou num refúgio para eles.
Ele pensou, aqui os reis também não vão me encontrar. Aqui eu não vou ser abatido de surpresa. Mas lugar de profeta, meus queridos, é de se manter numa caverna? Sim ou não? Não. Deus tinha muito mais para a vida dele. Quando a gente vai um pouquinho adiante, o Senhor falou diretamente com Elias e perguntou: que fazes aqui, Elias? Ei, meu filho, o que você está fazendo dentro dessa caverna? E então Elias entrega o seu coração e fala, que na minha Bíblia diz assim, Elias disse, respondeu ele: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas a espadas. Só eu fiquei e agora estão tentando matar-me. Elias desabafa. Elias coloca todo o sofrimento diante dele. Isso naquela época era como se fosse um sinal de fragilidade. Você consegue entender? Por isso que ele quis ficar sozinho, por isso que ele quis o isolamento, por isso que ele foi levado até lá. Então ele é tomado por esse ambiente onde toda a perspectiva de graça, de poder, antes manifestada por Deus, agora ele só encontra tristeza, desespero, perseguição, dor. Ele não tem uma perspectiva de vida. E hoje eu quero trazer para vocês algo que é uma frase muito falada, mas é algo que toca muito meu coração todas as vezes que eu fui falado. E eu quero que vocês repitam comigo. Deus é bom o tempo todo. Vamos lá. Deus é bom o tempo todo. E como Ele é bom o tempo todo, o que Ele fez com Elias? Ele brigou? Ele falou: o que você está fazendo, meu filho? Isso já é coisa de se fazer um profeta? Ele ficou brigando? Não. Deus ouviu tudo que Elias tinha para falar. E ele olhou para ele e disse: vem para fora. Sai dessa perspectiva. Vem aqui. Eu tenho muito mais para a sua vida. Na minha Bíblia diz assim: vem para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor, pois ele vai passar. Então um grande e forte vento fendeu os montes e despedaçou as penhas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, uma voz calma e suave. Meus queridos, Deus ouviu tudo que Elias tinha para falar. Ele ouviu cada palavra. E depois ele disse: vem aqui que eu quero me revelar a você. E nessa noite eu quero dizer para você que Deus quer se revelar para você. Deus quer que você o conheça mais. Deus quer que você ouça a sua voz. Não a voz do medo. Não a voz do desânimo. Não a voz que te põe para baixo. Não a voz que silencia o teu chamado, o teu propósito. Não a voz que faz com que você olhe para o teu chamado, o teu propósito e diga assim: não, faz isso depois. Não, isso não é para você. Meus queridos, Deus manifestou ali vento, rochas se fenderam, houve terremoto, houve fogo. E Deus não estava ali, mas vocês querem entender por que Deus fez tudo isso? Para trazer memória de Elias. Ei, eu sou poderoso. Eu continuo tendo domínio sobre todas as coisas. Eu continuo sendo Deus de Israel, o mesmo Deus que te levantou, o mesmo Deus que te chamou. Ei, olha para mim, fui eu que criei essas mesmas rochas que eu vendi. Fui eu que fiz isso. Fui eu, meu filho. Olhe para mim. Olhe para mim. No versículo 13, ouvindo-a Elias, envolveu o rosto na capa e saindo pôs-se à entrada da caverna. Então lhe veio uma voz que dizia: que fazes, Elias? Respondeu ele no versículo 14: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei. E agora estão tentando matar-me também. Disse-lhe o Senhor a parte que eu mais gosto, que é a parte linda, e que hoje eu quero trazer uma reflexão muito especial sobre essa parte. No versículo 15, disse-lhe o Senhor: vai e volta pelo teu caminho, para o deserto de Damasco, quando lá chegares, unge Azael como rei da Síria.
Nós vamos usar a parte A desse versículo. Meus queridos, quando Deus se manifesta para Elias com uma voz calma e suave, era para que Elias entendesse que ele não estava bravo, que o seu propósito, o seu poder sobre ele, que Deus deu uma unção poderosa sobre ele, mantinha-se o mesmo. Era só Elias olhar, deixar de ter aquela perspectiva, porque toda escuridão, ela nos confunde, toda escuridão, ela nos deprime, toda escuridão nos leva cada vez mais para o fundo da caverna. E nessa caverna não há tesouro, nessa caverna não há água brotando, porque a luz, ela está vindo de fora. O chamado está vindo de Deus. Eu não sei, talvez em que caverna que você pode estar se encontrando hoje. Mas Deus diz na sua palavra: vai e volta para o teu caminho. Vai, meu filho, volta para o teu propósito. Volta para o que eu te chamei. Ei, meu querido, eu tenho grandes coisas para você. Volta, eu te levantei, eu te capacitei. Meus queridos, Elias era um profeta poderoso. Ele era muito usado. E onde ele passava, ele era referência. Há descrições nas Bíblias, quando o pessoal só falava a respeito da maneira como ele vestia, todo mundo já sabia quem ele era. Todo mundo já sabia. Há um tisbita, lá o Elias, ele é o Senhor, ele é profeta do Senhor. Ele era reconhecido por onde ele passava. Por onde ele passava, havia uma história de poder, havia uma história de graça, havia a mão de Deus se manifestando através daquele homem. Mas isso não fez com que ele deixasse de ser homem, assim como eu e você. E o que eu quero te dizer e te dar essa consciência é que eu e você e Elias não temos nada de diferente. Eu, você e Elias somos filhos do Deus vivo, amém? Amém. Eu, você e Elias, nós somos profetas, amém? Amém. Não vale desanimar nessa hora, amém? Amém. Eu, você e Elias, nós somos porta-voz de uma palavra que traz vida, do Deus de Israel, do Deus vivo. Eu e você, nós temos esse propósito de vida, mas nós precisamos entender que antes da gente cumprir com o que Deus colocou para nós precisamos olhar para Ele e entender que o nosso Deus é um Deus pessoal. Aqui, essa passagem nos conta que Deus enviou anjos para falar, e esses anjos nós podemos entender como os pastores e líderes. Deus nos envia pessoas para nos dirigir, para nos alimentar, para nos suprir na nossa necessidade, mas Deus quer um relacionamento pessoal. E quando nós buscamos esse relacionamento, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, quando nós saímos da nossa zona de conforto, espiritualmente falando, quando nós saímos das trevas e nós nos entregamos para a maravilhosa luz de Jesus, nós nos tornamos um alvo. Não porque o inimigo tem algo pessoal contra a Juliana, contra a Marli, contra a Heloísa, mas porque nós fomos adotados, nós fomos resgatados, nós fomos reconciliados, nós somos chamados os filhos e filhas do Deus vivo. E o inimigo não quer, meus queridos, que nós cumpramos o nosso chamado. Por isso que nós somos um alvo. Nós temos que entender que a gente não pode ficar parado, a gente não pode se esconder dentro de uma caverna, se esconder às vezes dentro de um escritório, se esconder atrás de afazeres da casa, se esconder atrás da responsabilidade dos filhos, atrás da responsabilidade de uma empresa. Porque antes de tudo isso, Deus já tinha escrito sobre as nossas vidas. Deus já tinha sonhado sonhos a nosso respeito. Deus já tinha colocado o propósito em cada um. Deus já tinha ministrado nos corações, porque você nasceu para ser. E nós temos que entender que o inimigo quer impedir. Porque por mais engraçado e contraditório que apareça, até Satanás acredita que o nosso Deus é poderoso e não falha. Por que nós paramos? Por que a gente se deixa tomar? Ah, não, agora eu não posso por causa disso, por causa daquilo. Não, eu não posso porque agora eu estou meio corrida com as coisas da faculdade, agora eu não posso porque é minha empresa, agora eu não posso, o meu filho toma muito tempo, não, eu não posso. Eu não posso? Não, Senhor. E aí quando a gente chega diante de Deus, a gente fala, Deus, eu estou sendo perseguido.
Deus não querendo me matar, porque a gente sofre opressão, isso é a realidade. Eu não estou dizendo que a gente não sofre, eu não estou dizendo que é fácil. A Bíblia fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus nos dá suporte, Ele nos dá autoridade, mas Ele quer que você chegue até Ele, que você abra literalmente seu coração e fale, olha Pai, eu não estou conseguindo por causa disso, disso, disso. Eu prefiro ficar nessa caverna por causa disso, disso e disso. E Ele vai olhar para você, querido, Ele vai manifestar o seu poder, Ele vai se revelar para você de uma maneira que nunca antes você tinha visto isso. Mas você precisa entender que você foi chamado não para esquentar a banca, não para ficar para trás, não para ficar indiferente. Você foi chamado para levar uma mensagem de amor. Você foi chamado para levar vida. E aqui eu quero compartilhar algo pessoal com vocês. Muitas vezes, na minha caminhada, ano que vem eu vou fazer 7 anos de batismo. Muitas vezes na minha caminhada, eu desanimei. Muitas vezes na minha caminhada, eu olhei para o chamado que Deus tinha para minha vida e para minha casa. E eu falava, Deus, não é para mim. Não combina comigo. Não é para o meu casamento. Não é para mim. E Deus de novo falava comigo, falava com Ele. Ele me dava umas chineladas. Mas Ele falava, filha, desperta. Levanta, filha, sai dessa caverna. Sai dessa caverna. Pare com essa mentalidade de ficar parada. Pare com isso de dizer que a responsabilidade é dos outros. Vai e volta pelo teu caminho, porque foi para isso que eu te criei. Vidas dependem de você. Deus falou para mim, se eu não fosse ministrar um determinado dia, aquela pessoa sairia do lugar sem receber palavra. Eu quero dizer para vocês que até aquele dia, muitas e muitas vezes, eu confesso para vocês, eu tinha medo. Medo de falhar, medo de não ser o suficiente, medo de não manifestar tanto poder, medo. Não porque Deus tinha falhado comigo, mas porque eu sei das minhas falhas. Eu sei como que eu sou. O Robert me conhece muito bem, nós somos casados, mas eu ainda mais. Você consegue entender? Nós sabemos as nossas limitações, os nossos medos, nós sabemos até onde que nós conseguimos ir. Mas é aí que vem o poder de Deus. É na submissão que Deus opera nas nossas vidas. É quando a gente declara, eu não sou melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que os meus pais, como Elias falou. Nós precisamos, meus queridos, atender ao chamado de Deus. O que Deus tem falado a você? O que Ele tem ministrado no seu coração? Ele tem ministrado mudança? Porque eu tenho certeza absoluta que Ele não tem ministrado. Fique sentado. Fique sentada, minha filha, não se preocupe. Eu tenho certeza que cada coração aqui tem um propósito aí dentro batendo. Eu tenho certeza, porque muitas vezes eu estava calada, mas estava batendo no meu coração, mas era eu que negava. E eu quero dizer para vocês que não tem nada melhor do que você ministrar na vida de uma pessoa e essa vida ser transformada, ser curada e ser liberta, porque Deus te usou. Não tem nada melhor do que você estar aqui, com o peito tremendo, mas você se dispondo, porque Deus usa pessoas dispostas, Deus usa pessoas quebrantadas. Deus usa pessoas que querem ver o mesmo mover que teve aqui acontecer em outros corações. Talvez você me fale, mas Deus não tem feito através da minha vida. Mas eu não tenho visto, meu querido. Ouça a voz do Espírito Santo. Deus quer fazer muito mais. Deus quer transformar vidas através da sua vida, do jeito que você é. Eu não quero saber do seu passado. Deus não quer ficar ouvindo desculpas. Ele sabe, Ele estava lá. Ele sabia tudo que foi feito. Ele sabe de cada um dos teus defeitos. Ele sabe todas as vezes que você escorregou.
Eu não sei vocês, mas a minha lista não é pequena. Mas ainda assim, ele fala: vem, sai dessa caverna, meu filho. Glória a Deus. Sai dessa caverna. Sai dessa caverna de dor. Meus queridos, Elias não tinha ideia do que Deus tinha para ele. E eu não sei se você conhece toda a história, mas eu quero falar para você. Elias obedeceu. Ele se dispôs. Ele saiu da caverna. Ele poderia ter falado: Senhor, eu não quero. Eu não vou ficar aqui nessa caverna para o resto da minha vida. Vou comer uns gafanhotos aqui, como a gente já viu passagem bíblica, e não vou sair daqui. Eu estou com medo, tem um exército querendo me matar. Eu não vou fazer isso. Teus outros profetas já foram mortos. Um detalhe, meus queridos. Elias nunca pediu para que quem estava perseguindo ele fosse morto. Porque Elias conhecia o poder de Deus. E Deus pode todas as coisas. Mas Elias, ele abriu seu coração e falou das suas dificuldades. Ele falou do que ele estava vendo com os seus olhos naturais, ainda que ele já tivesse vivido muitas experiências sobrenaturais e muito maiores do que muitos outros profetas. Ele falou que os seus olhos naturais estavam vendo, que estava dentro do seu coração. Então eu quero te dizer, não se vergonhe. Fale para Deus. Porque se você for continuar, aqui a gente não vai falar sobre essa situação de que Elias foi ungir outro rei. Mas se você for ler aqui no capítulo 22, no versículo 25 de 1 Reis, diz assim: não houve ninguém como Acabe que se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava. Depois, meus queridos, mesmo esses homens, mesmo esse rei, essa mulher, esse rei, essa rainha sendo tão maus, Elias nunca quis o mal deles. Elias nunca falou: Senhor, queima eles agora. Opera, Senhor. Elias abriu o seu coração, porque ele se via limitado diante de um Deus todo-poderoso e ao mesmo tempo limitado diante do tamanho do exército que esses reis tinham. Mas eu quero dizer para você que o que Deus tem o que Deus fez na vida de Elias, Ele tem para a sua vida. Diga amém, eu recebo. Sabe por quê? Você sabe por quê? Jeremias 29, 11 e 12 diz assim: pois eu bem sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Então me invocareis, ireis e orarei a mim, e eu vos ouvirei. Elias, meus queridos, para quem não conhece, ele não viu a morte. Elias foi um homem que cumpriu o seu propósito. Mesmo com medo, mesmo tendo seus momentos de fraqueza, ele se debruçou diante do Senhor, ele se entregou, ele ouviu a voz de Deus, ele foi fiel, ele obedeceu, ele cumpriu com o que Deus tinha para a vida dele. Sabe o que aconteceu no final da vida dele? Ele foi envolvido por um redemoinho, uma carruagem de fogo, separou ele do seu servo, ele subiu aos céus. Elias não morreu uma morte natural. Ele não morreu como homem. E isso que Deus tem para a sua vida, porque se você ainda não compreendeu, Jesus morreu naquela cruz para que você não morresse como homem, como mulher, para que você vivesse uma vida em abundância, uma vida eterna, uma vida transformadora que vai além do que você pode ver, meu querido. Deus vê além dessa parede, Deus vê além desse fundo dessa caverna cheio de dificuldade, de dor. Sai daí de dentro, deixa Deus usar a sua vida, deixa Deus te mover. Aleluia! E eu quero dizer para você, Elias não viu a morte, subiu e hoje ele está em glória. Eu quero dizer, Deus tem isso para você. Mas você precisa obedecer antes de ascender aos céus. Deus tem propósito para você aqui na terra antes de você subir. Deus quer mudar a vida de pessoas através da sua vida. Independente dos seus vícios, meus queridos, independente da sua dor. Deus quer fazer um vaso novo em você e através de você. Só um vaso novo pode falar para o outro, falar: olha aqui, meu querido, eu já não sou mais o vaso de antes. Olha para mim, sede meus imitadores. Paulo disse isso.
Meus queridos, a gente precisa se dispor a viver esse sobrenatural. Jesus não vai curar uma vida através de você se você não ungir a sua mão, se você não impor a sua mão sobre alguém, se você não orar. Jesus não vai transformar a sua família. Ó, presta bem atenção no que eu estou te falando. Deus não vai transformar a sua família se você não obedecer. Deus tem muito mais para a sua vida do que ficar sentado e apenas assistindo o seu mover e o seu poder. Deus tem muito mais para a sua vida, muito mais alegria do que choro, porque Ele enxuga todas as lágrimas. A palavra de Deus diz: aqueles que plantam chorando vão colher sorrindo. Como você tem plantado? Hoje eu estou aqui para te dizer: troque todo esse desânimo, troque toda essa perspectiva de escuridão, onde o inimigo está deturbando todo o significado do teu propósito, onde o inimigo está tentando te cegar e te levar cada vez para uma cova mais funda. Levanta-te, desperta, sai dessa caverna. Troque o seu desânimo, troque a infelicidade, troque as palavras que o inimigo tem lançado, troque por propósito, troque por obediência, troque por comprometimento, troque por graça, troque por alegria, troque por vida em abundância. Aleluia. Deus tem muito mais para a sua vida. E eu quero te dizer, antes que você pense nos inimigos, Elias nunca colocou a mão nesses inimigos, porque o Deus de Israel livrou ele. Antes de Elias subir aos céus e ser levado para o redemoinho, o Deus de Israel matou Acabe e Jezabel. Aleluia. Ele levou eles. Eles não perturbaram mais Elias. Eles foram extinguidos da vida de Elias. Então, meu querido, você não tem que se preocupar com o inimigo. Você tem que respeitar o sim, porque ele é traiçoeiro. Você tem que ter noção da sua existência, noção da sua força. Mas eu quero te dizer, o que há dentro de você é maior do que há no mundo. O inimigo, ele tem força, mas quem tem poder é o nosso Senhor, Deus dos exércitos. Ele tem toda a autoridade. Obedeça, se comprometa, saia da zona de conforto. Deixa Deus se revelar para você e mostrar a nova perspectiva que Ele tem para a sua vida. Deixa Ele fazer o que os teus olhos não podem ver e que o ouvido jamais ouviu. Deixa Ele fazer infinitamente mais. Aleluia, Jesus. Deixa Ele transformar. Deixa Ele fazer novas todas as coisas. Já foi falado muitas vezes aqui, mas não se pode ir para frente se fica olhando para trás. Imagina Elias numa situação de caverna, aqui é o fundo da caverna. Eu estava lá. E ele tinha só essa perspectiva, ele não tinha futuro. O nosso Deus, meus queridos, é um Deus pessoal. E Ele é um Pai, que Ele é um Pai perfeito. Não cabe a nós querer criar estratégias. Não cabe a nós querer formar planos perfeitos. Porque os planos de Deus são maiores. E eles sim são perfeitos. Esses planos são os planos que devem conduzir a sua vida. Os planos de Deus, não o seu. Porque você pensa que você pode lidar com muita coisa sozinho. Você pensa que você pode olhar para situações. Não, eu vou ficar aqui na caverna e nada vai me atingir. Não é assim que funciona. Porque você não foi criado para ficar dentro de uma caverna. Aleluia. Você foi criado conforme imagem e semelhança do Deus vivo, para fazer o que Ele faz, para levar luz, porque Ele já disse: haja luz, para levar vida onde Ele soprou vida. Você só precisa reproduzir o que Ele já faz. Você só precisa se comprometer. Troque, meu querido, o seu desânimo por comprometimento. Todos os dias que você levantar a partir de hoje, antes das suas atividades, levante um pouquinho mais cedo. Ore, dobre os seus joelhos, leia a palavra, fala: Senhor, eu quero mais de Ti, então eu estou aqui, fala comigo. E é um desafio, porque para mim também é. Mas eu quero dizer para você que se eu estou aqui, é porque isso faz toda a diferença. Deus viu cada choro, cada lágrima, todas as vezes que eu dobrei o joelho, para que a gente vivesse mais dele.
E não há época na nossa vida mais maravilhosa do que os dias que a gente tem vivido. Então eu quero dizer para você que vale a pena se comprometer. Vale a pena depender do sobrenatural de Deus. Vale a pena ver o seu chamado, o seu propósito se desenvolvendo, vidas sendo alcançadas, a vida de Deus fluindo através de você, independente do que as outras vozes dizem, porque quer saber, elas vão continuar falando, mas elas vão ver o que o Deus vivo faz em nós, através de nós, igreja. É para isso que nós estamos aqui. Senão a gente se convertia e era arrebatado. Isso não acontece, porque Deus quer ver pessoa tendo relacionamentos pessoais, íntimos, verdadeiros, relacionamentos de amor, relacionamentos de cura, de libertação, de transformação. Nós somos a família dele. Ele não quer que nenhum lugar na mesa fique vazio. Nós precisamos nos comprometer, queridos, porque o Espírito do Senhor nos ungiu para fazer muito mais do que sinceramente a gente tem feito. E agora eu gostaria de pedir para a igreja que fechasse sua cabeça. Nesse momento, eu quero fazer um apelo. E você que se sentiu tocado, aí onde você está, eu quero te pedir que, se você se sentiu tocado, e você entende no seu coração que Deus falou contigo hoje, e que você precisa mudar a sua perspectiva. Chega de desânimo. Fale para si mesmo aí no seu lugar, no seu íntimo. Chega dessa visão perturbada e cheia de escuridão. Chega dessa visão onde eu olho em volta e só tem trevas. O meu Deus é o Todo-Poderoso. Eu não quero mais isso para a minha vida. Eu quero viver a vida em abundância de Deus. Então troque, meu querido, agora o seu desânimo por comprometimento. Eu quero chamar aqui à frente, se alguém nessa noite se sentiu tocado e está disposto a trocar toda a sua perspectiva pela perspectiva de Deus. Se há alguém aqui nessa noite que gostaria de voltar ao propósito do Senhor, eu quero te chamar. Vem, sai para fora da sua zona de conforto. Vem que teu Pai te espera com uma voz suave e calma para te falar, para te mostrar o caminho, para te dirigir, para levar os teus pés para lugares onde você nunca foi, onde você nunca viu, para ver a vida do Todo-Poderoso fluindo em você, através de você. Se posicione, você hoje que quer trocar o desânimo por comprometimento. Você que é filho e filha amada, se você quer mudança de vida hoje, venha aqui à frente, nós vamos orar por você. Eu quero pedir nessa noite alguém que ainda não se entregou, não entregou a sua vida a Jesus. Nessa noite, você quer colocar a sua vida nesse altar e falar: Senhor, estão querendo matar-me, Senhor, estão me perseguindo, estão querendo operar na minha vida de uma maneira que eu morra, mas eu quero a tua vida para mim. Se alguém aqui nessa noite que ainda não se entregou a Jesus, dê um passo em frente. Dê um passo em frente. Nós vamos orar pela sua vida. Há mais alguém nessa noite? Há mais alguém que quer trocar o desânimo? Há mais alguém que quer se comprometer a ver vidas sendo salvas, a ver o poder de Deus sendo ministrado e transformando? Há mais alguém que quer voltar ao centro da vontade do Senhor? Há mais alguém que quer se sentir encorajado, que quer receber ousadia, que quer receber a direção de Deus? Ei, você que está com seu coração queimando, é agora. É agora, é sobre a sua vida. Deus não tem um caminho de morte, mas um caminho de vida e vida em abundância. Ele tem um futuro de esperança. Ele tem planos para a sua vida. Ele quer conversar pessoalmente com você. Ele quer revelar o seu poder, Ele quer revelar o seu nome.
Ele nunca se enganou na sua criação, meu amado. Ele nunca se enganou em te levantar. Ele nunca se enganou com você. Ele sempre teve propósito para você, para sua casa, para sua família. É com você. Comprometa-se a viver o novo de Deus. Comprometa-se a viver o novo de Deus, meu querido. Troque aquela velha perspectiva pela perspectiva do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus, eu coloco diante do Senhor, Deus, que é o Filho. Pai, eu profetizo sobre ele, sua direção, mover do teu Espírito Santo. Nessa noite, nós teremos um comissionamento. Sobre ele, mudança. Esse comissionamento já começou. E ele vai terminar de uma maneira diferente nessa noite. Há mais alguém que está sem perspectiva e quer receber o novo de Deus para vir aqui na frente? Há mais alguém? Tudo aquilo que tem reservado, Deus amado, sobre esta vida. Nessa noite, nós vamos restabelecer o propósito de Deus. Nós vamos restabelecer o motivo pelo qual Ele te chamou. Nós vamos restabelecer a sua aliança com o seu povo. E nós vamos falar a cada um de vocês que se posicionaram e a toda a igreja o que Deus chamou o seu povo. Em nome de Jesus, Deus, eu vim estar aqui, porque o Senhor me trouxe. Nós cantamos um louvor que diz: só venha ao altar. Você que está ferido, venha ao altar. Você que está desanimado, venha ao altar. Deus hoje quer operar com transformação de vidas, transformação de perspectiva. Jesus te chama, meu querido. Nós temos algo muito precioso que vai acontecer. Algo muito precioso vai acontecer nessa noite. Porque o fim da mensagem não é o fim da mente. Deus tem mais a te dizer. Em nome de Jesus. Ouça a voz do seu papai. Se renda na sua presença. Sinta esse chamado sendo reacendido, esse chamado a crescer em amor, em graça, essa perspectiva sendo mudada, porque o nosso Deus é Deus de alegria, é Deus de abundância, é Deus de renovo e de transformação. Igreja, você que não se posiciona, não veio à frente, eu pedi para que você fique de pé, estenda suas mãos ali para frente. Vai liberando a vida de Deus para as pessoas que estão aqui. Vai liberando a graça para as pessoas que estão aqui. Porque essas pessoas que estão aqui, elas precisam da cobertura espiritual. Elas precisam do seu comprometimento com essas vidas. Porque a partir de hoje, novos capítulos estão sendo escritos. E nós vamos ler junto uma palavra muito poderosa do Senhor, que Ele colocou no meu coração. E hoje nós vamos ler aqui juntos como uma família. Porque o Senhor nos ungiu com propósito. O Senhor nos separou com propósito. O Senhor nos escolheu com propósito. Não tenta ele, mas que ele possa sentir o Pai o abraço do Pai do seu Pai, do seu Espírito. Você que já recebeu a oração, vai ficar aqui com a gente mais um pouquinho. Nós vamos ungir cada vida agora. Assim que as orações. Ministra, igreja, suas palavras de vida para cá. Ministra graça, alegria, renovo, cura. Ministra mudança de perspectiva. Ministra fidelidade, comprometimento e alegria. Ministra a salvação de vidas através das vidas que se posicionam. Ministra a unção de Deus sobre essas vidas. Sobre cada casa, cada família aqui representada. Sobre cada casamento.
livramento, que seja a graça do Senhor, a glória do nosso Senhor, a unção de Deus, no nome de Jesus. Restabelecemos propósitos nessa noite, igreja. Restabelecemos graças, restabelecemos o agir de Deus em nós através de nós. E com vocês eu gostaria de ler, quem está com as suas Bíblias em suas mãos aí no seu lugar, pega a sua Bíblia e abre Isaías 61, em nome de Jesus. Nossos pastores auxiliares aqui à frente vão derramar, vão ungir cada um aqui com óleo. Você chega, todos vocês que responderam o apelo, vem aqui mais pertinho agora. Eu preciso de vocês aqui unidos como uma família, se abracem, um ao lado do outro. Vocês se posicionaram, isso vai refletir não só na vida de vocês, mas também na descendência de vocês. Nesta noite nós vamos restabelecer propósitos e chamados. Unam-se aqui num abraço. Isaías 61, a igreja acompanha comigo no nome de Jesus. Versículo 1 de Isaías 61 diz assim: nós vamos restabelecer propósitos. Você que respondeu ao apelo, escute a voz do Senhor. E a palavra de Deus diz assim: o Espírito de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes e ordenar a seca dos tristes de Sião, que se lhes dê em vez de uma bela coroa de cinzas, óleo de alegria em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Eles se chamarão árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Reedificarão, meus queridos, vocês reedificarão as ruínas antigas e restaurarão os lugares há muito devastados. Meus irmãos, renovarão as cidades arruinadas, devastadas de geração em geração. Estrangeiros apacentarão os vossos rebanhos, estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros, e vós sereis chamados sacerdotes do Senhor. E vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis a abundância das nações, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da sua vergonha terão dupla honra. Em lugar da humilhação, exultarão na sua herança, pelo que na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Pois eu, o Senhor, amo a justiça, eu odeio o roubo e a iniquidade. Na minha fidelidade lhes darei a sua recompensa, e farei uma aliança eterna com eles. E agora para a descendência, sua posteridade será conhecida entre as nações dos seus descendentes, no meio dos povos. Todos quantos virem os conhecerão como descendência bendita do Senhor. Levante o aplauso ao nosso Deus agora, em nome de Jesus. Meus queridos, a palavra de Deus ainda diz assim: porque como a terra produz os seus renovos e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor fará brotar a retidão e o louvor perante todas as nações. Que nessa noite a gente possa compreender. Nós fomos levantados, meus queridos, para levantar. Nós fomos despertados para despertar. Nós fomos renovados nessa noite para renovar. Deus tem muito mais para as nossas vidas. Vamos orar? Papai querido, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por tudo que aconteceu aqui nessa noite. Eu quero te agradecer pela tua presença, pela tua direção, pelo teu amor. Oh Deus, glória ao teu nome, Senhor, porque tu, Senhor, és um Deus pessoal. Tu és fiel, Senhor, e o teu
Senhor, propósitos foram restaurados, vidas se comprometeram na tua presença, porque tu, Senhor, és maravilhoso. Pai, no nome e na autoridade de Cristo Jesus, eu quero ministrar toda a tua alegria, toda a tua graça, toda a tua vida e abundância sobre o teu povo. O povo, Senhor, que não verá a morte, mas sim viverá na eternidade ao teu lado, usufruindo da graça, da tua glória e da tua plenitude para todos sempre. Glória ao teu nome, Senhor Jesus. Glória ao teu nome. Que Deus abençoe cada vida, cada casa, cada família aqui representada. É uma honra para mim poder servir com vocês. E que nós possamos ter uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as nossas consolações do Espírito Santo e o poder do Senhor Jesus demonstrado naquela cruz por nós sejam com todos nós. Amém? Deus nos abençoe. Dê um abraço no seu irmão, na sua irmã, desejando uma boa semana em nome de Jesus. Vão em paz, o Senhor nos acompanhe.